Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando sobre a participação da mulher na política itabunense brasileira. Íamos ter uma convidada, mas ela não pôde vir por um compromisso de última hora. E, mesmo assim, vamos falar sobre o tema que é de interesse da população. É o seguinte, no Brasil, 17,28% é a representação das mulheres no Senado. Na Câmara Federal, essa representação é de 15%. Nas câmaras legislativas e nas assembleias, essa representação é também de 16%. No Brasil, existe uma legislação que protege a participação da mulher na política e impõe uma cota mínima de 30% de candidatas do sexo feminino para uma eleição. Mas, apesar desse número ser cumprido de alguma forma, muitas vezes ele é desrespeitado por... nego bota candidatas laranjas no lugar das candidatas oficiais. Em Itabuna, que é a maior cidade da região, com a população de quase 200 mil habitantes, 21 vereadores, apenas uma é do sexo feminino, a vereadora Vilmaci. E essa fraca participação feminina se dá em função de uma série de fatores que devem ser explicados. Agora, além da fraca participação da mulher na política brasileira, nos governos dos estados e tudo, nós temos também uma fraca participação política das nossas representações aqui na política nacional e estadual. Nós temos 2 ou 3 deputados estaduais aqui do sul de Ilhéus e Itabuna, 3 deputados estaduais, e praticamente nenhum deputado federal, e que somos representados por pessoas de fora e com reduto eleitoral na cidade. Então, essa fraca representatividade se reflete nos problemas que nós vivenciamos. Uma região que foi rica e que empobreceu e que precisa buscar um novo roteiro para o seu desenvolvimento, talvez com investimentos estruturantes e que devem ser ampliados se tivermos a construção e a conclusão da ferrovia Oeste e Leste e também do Porto Sul, que seria um fator também estruturante para o desenvolvimento de Itabuna, que há anos não recebe investimentos nessa área de infraestrutura. É uma cidade que é polo regional, que é um centro de comércio e de serviços beneficiado por 2 rodovias, a 101 e a BR-415, que cruzam a cidade, e vai ganhar mais uma rodovia de acesso a Ilhéus pela margem direita do Rio Cachoeira. Então, essa falta de representatividade se reflete nos problemas que nós vivenciamos. Nós tivemos a riqueza do cacau, foi derrubada de alguma forma há 30 e poucos anos, 35 anos mais ou menos, com a chegada da vassoura de bruxa, que reduziu a produtividade das fazendas de 50 arrobas para 15 arrobas por hectare hoje. Além disso, a produtividade, que era a produção que era de 400 mil toneladas, caiu para pouco mais de 100 mil toneladas, quer dizer, 25% do que nós produzíamos. E essa queda de produção e de produtividade se reflete na perda até de vantagens para os nossos produtores, que deixaram de ser beneficiados com os aumentos do preço do cacau no mercado internacional, que já chegaram a $12.000 e hoje estão em torno de 8.600, por aí assim, com o preço da arroba em R$ 650. Essa falta de representatividade também política é que gerou o esvaziamento da CEPLAC, que é um órgão sem estrutura que teve no passado. Ela tinha um serviço de extensão rural que
atendia a maior parte dos produtores da região. Hoje os produtores carecem dessa assistência, que em muitos casos é feita por empresas particulares e às vezes por algumas prefeituras, mas de uma forma improvisada e direcionada apenas talvez para pequenos produtores. Esse esvaziamento da CEPLAC impediu também o avanço de novas pesquisas até em várias áreas da agricultura tropical e que tinha como referência o Centro de Pesquisa do Cacau, hoje praticamente desativado e sendo usado em parte pela Universidade Federal Sul da Bahia, que pode no futuro pegar todo esse acervo e incorporar para a sua estrutura acadêmica, como a UESC também é um centro de referência hoje na área acadêmica, com projetos de dimensão nacional e internacional, inclusive com avanços na área de nanotecnologia. No problema da representatividade da região, alguns nomes já se lançam nessa campanha. O prefeito Itabuna apoia hoje a sua mulher Andréa para uma eleição no próximo ano, para deputada estadual. Já o ex-prefeito de Ilhéus Marão também deve apoiar a sua mulher para estadual e deve ser talvez candidato a deputado federal. Um nome que hoje é cogitado para o Senado é Carlos Sodré, que está em Salvador e não pôde também comparecer ao nosso programa nessa semana e já confirmou sua presença aqui também na próxima semana para falarmos da política na região e da falta dessa representatividade e a discutir também a questão de um projeto de desenvolvimento para a região. O que é que a região quer, qual a sua vocação, quais as alternativas de desenvolvimento econômico e social. A região tem um potencial agrícola muito grande e, por exemplo, Itabuna hoje 85% da renda da cidade, do município, é gerada pelo serviço. O que é o serviço? A educação, que é um setor forte em Itabuna, a saúde, que é outro setor também importante também, atendendo a demanda de pacientes de toda a região, e também o comércio, que continua sendo um dos pontos fortes da cidade. Hoje é um polo também de grandes redes de mercados e tudo. Agora, para o desenvolvimento de Itabuna, o que é a necessidade? Investimento estruturante em quê? Indústrias, talvez num polo de logística para ser o suporte do desenvolvimento do Porto Sul e com investimentos também em outras áreas, por exemplo, na área de tecnologia, com o uso de startups para gerar emprego e renda, que hoje Itabuna tem eu sempre falo desse programa, é a primeira cidade da região em população, quase 200 mil habitantes. Quando a gente vai no Brasil, nós somos 161 em população, o que é importante. Quando a gente vai para a renda per capita 20 mil, aí é que começa o problema, porque a Bahia, que é um estado pobre, tem uma renda per capita de 23 mil reais. E Itabuna, nesse estado de 417 municípios, é o 63º em renda per capita. Bem, aí o que acontece? Quando a gente vai para a renda per capita nacional, o Brasil, uma dimensão continental com 8 milhões de quilômetros quadrados e tudo, nós somos 3.165, ou seja, estamos na metade mais pobre do Brasil. Ilhéus é um pouco melhor, tem uma renda de 32 mil reais, é 56% maior que Itabuna, mas é uma posição um pouco melhor em relação à renda per capita na Bahia e também uma posição um pouco melhor em relação à renda nacional, ficando acima de 1.912, por aí assim. Bem, Ilhéus e Itabuna têm o mesmo problema também. 39% da população vive com a Bolsa Família e tem um salário abaixo de R$600, em média, por família. E isso é um problema social grave para uma região que foi muito rica e que teve como grande sustentáculo a lavoura do cacau. Hoje Itabuna, por exemplo, em termos de agricultura, gera 1% com o cacau. Isso é muito pouco, em que pese ser um município altamente urbanizado, com 98% da população vivendo na cidade e apenas 2% das pessoas vivendo na zona rural, ou seja, cerca de 4 mil pessoas.
O município também tem muitas, hoje cerca de 1.500 propriedades, pequenas propriedades de agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos. Mas mesmo assim, Itabuna ainda importa alimentos, importa o tomate, importa verduras e outras frutas que nós consumimos aqui para a população, e que isso afeta de alguma forma o custo de vida, porque essa importação, esse transporte e imposto e tudo, isso onera a produção, e o custo final para o consumidor grapiúna é um pouco maior. Agora, como fomentar esse desenvolvimento de Itabuna é uma questão que podia ser discutida em seminários, e não me parece preocupar as autoridades, no sentido de que não há, só houve esse ano, por exemplo, um único debate na Câmara de Vereadores, promovido pelo vereador Zé Alberto, a quem eu trouxe aqui nesse programa, para falar justamente dessa questão de como definir uma estratégia de desenvolvimento de Itabuna, como articular o setor produtivo, como articular o setor empresarial, o setor sindical, o governo e a própria Câmara, mobilizando os agentes políticos para a promoção de uma grande mudança que seria essencial para a retomada desse crescimento de Itabuna e ela continuar na liderança da regional. Por exemplo, Itabuna hoje é a 7ª cidade baiana e já foi a 3ª ou 4ª em população. E há quem acredite que nas próximas décadas nós poderemos ser ultrapassados por outras cidades, como Teixeira de Freitas, como Porto Seguro e mesmo por Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste baiano, que são polos hoje em expansão de população e em termos de crescimento demográfico. Esse é um dado importante e que precisa ser colocado na mesa. A TVI tem fomentado alguns debates através da sua rede de programação, mas isso ainda é pouco para o que nós precisamos de uma região que foi rica e deve continuar a ser rica e gerar bem-estar e qualidade de vida para a sua população. Isso passa justamente pela eleição de representantes. Por exemplo, nós nunca elegemos um governador de estado. Os 2 governadores que nós tivemos de Jequié, Lomanto e César Borges, são de Jequié, que é quase fora do eixo da região cacaueira tradicional, que também nunca elegeu um senador. É outro problema da região, de que tem essa carência de representatividade política, e isso se reflete nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e na falta de representatividade. Essa insatisfação com relação à representatividade já teve pelo menos 2 momentos de luta por emancipação política. A primeira foi por Henrique Cardoso, quando deputado federal, apresentou um projeto propondo a divisão do Estado, a criação de um Estado independente. Esse projeto não vingou, ele perdeu o deputado nos anos 60, 70 e não voltou ao Congresso Nacional. Depois nós tivemos as eleições de Fernando Gomes até 88 como deputado federal, ele apresentou um projeto do Estado de Santa Cruz. A ideia vingou no sentido de que criou um ânimo de emancipação, mas ao mesmo tempo gerou uma reação forte, com uma grande campanha de que a Bahia não se divide, e aí botava Gilberto Gil e Caetano, botava Cosme e Damião, botava os personagens importantes da vida baiana, sempre aos pares, mostrando que a Bahia não se divide, e gerou um esvaziamento do processo que não vingou na Câmara Federal, onde numa das comissões onde esteve, não passou por apenas um voto. Essa luta, algumas pessoas hoje ainda alimentam, mas também sem representatividade e sem voz no Congresso Nacional, onde o problema poderia ser discutido novamente ou ganhar uma nova guarida. Mas para que ganhe essa guarida, era preciso ter uma articulação política, um projeto, e esse projeto não existe nem no papel e nem na cabeça das pessoas da coisa. Agora, a região também tem uma carência grande de lideranças, é outro problema nosso que influi nesse empobrecimento que tivemos e nessa falta de representatividade política. Por exemplo, tivemos no passado um Conselho Nacional dos Produtores de Cacau, que reunia dirigentes sindicais em Itabuna,
Esse conselho foi esvaziado e hoje inexiste. Isso não tem representatividade, não elegeu mais ninguém para o cargo, e o prédio que era ocupado no centro de Itabuna, hoje é ocupado por órgãos do governo federal, a Justiça Federal e a Receita Federal, que ocupam 5 andares do edifício, num ponto central de Itabuna. Essa falta de representatividade deve ser combatida como? Com o surgimento de nova liderança. E como surge essa liderança? Através da participação política, através de eleições e tal. Temos alguns políticos novos e tal, mas ainda sem um lastro regional. Por exemplo, o prefeito de Itabuna foi reeleito com uma votação expressiva, quase 60 mil votos. Ele pode se emergir como uma liderança regional a partir da construção desse projeto. Se ele tiver esse projeto político para o futuro, seria interessante. Talvez tenha, ao lançar o nome da mulher para candidata a deputado, e talvez criar a base para uma eleição futura para a Câmara Federal, uma vez que sua experiência política também já passou pela Assembleia Legislativa. Nomes também para cargos eletivos já começam a ser discutidos. E, por exemplo, Isaac Neri, por exemplo, essa semana ele mudou de partido, deixou o PDB, o PDT, e foi para o PMDB, a base de Gedel tal, e uma base do governo. Pancadinha também já começa a trabalhar a reeleição, mas eu não sei se com a mesma expressividade que ele teve para a eleição para deputado estadual. Ele foi bem votado para prefeito, mas mesmo assim perdeu o pleito e não tem aparecido assim aos olhos do eleitorado itabunense e envolvido também em discussões assim com a ACM Neto, em parcerias com o governo do estado, com quem se aliou nos últimos meses, se afastando da oposição, da bancada da oposição na Assembleia Legislativa Baiana. Para a região com 3 milhões de habitantes e tudo, a região poderia ter base para ter candidatos ao Senado, ter um nome para o governo do estado, mas isso aí exige também dessa liderança uma projeção política, porque para que ele seja conhecido do eleitorado fora do eixo Itabuna-Ilhéus, fora do eixo regional, e ganhe uma dimensão estadual. E com essa dimensão estadual ele chega ao seu cenário federal e ganha uma projeção nacional, podendo ocupar cargos de destaque dentro do comando do Senado ou dentro da Câmara Federal, onde diversas comissões podem fazer emergir novas lideranças, novos valores. É uma questão que passa por valores, passa por a formação de uma classe política e por projetos. Por exemplo, existe um projeto de formação de lideranças que não é formal, através da Ordem de Molay, que forma jovens líderes na comunidade em diversos setores, inclusive muitos deles ingressando no campo das ciências jurídicas. E Itabuna já tem exemplos exitosos nesse campo. E eu não vejo ainda esse projeto se influenciar na área política, o que seria muito importante para uma região como Itabuna e o sul da Bahia, que Ilhéus e Itabuna, por exemplo, juntos, tem quase 400 mil habitantes. Além disso, há 35 anos atrás, em 88, quando fez a Constituição Baiana, os deputados Antônio Menezes e Daniel Gomes colocaram na legislação estadual, na Carta Magna da Bahia, uma proposta da criação do polo urbano de Ilhéus e Itabuna integrado como uma polo metropolitano, uma região metropolitana. Isso existe no papel, mas não foi configurado em termos de legais. Por quê? Por falta dessa representatividade na Assembleia Legislativa e por falta também de empenho do próprio governo, que parece omisso em relação a essa questão. Porque, por exemplo, a região metropolitana beneficiaria o Itabuna de que forma? Permitiria a integração de serviços e até a recepção de recursos para projetos de infraestrutura comuns às duas cidades. Por exemplo, a formação do grande eixo metropolitano, que seria essa BR-415 Ilhéus-Itabuna, que ainda de certa forma, subutilizada.
E o sul da Bahia tem um grande potencial. Ilhéus tem um potencial de turismo. Itabuna tem um potencial como centro de negócio. Mas como centro de negócio, com todo esse potencial, Itabuna não tem um centro de convenções. E isso é um problema porque nós não temos grandes eventos comerciais e tudo. Temos também espaços que são pouco usados. Por exemplo, o Parque de Exposições Antônio de 70, que é subutilizado na maior parte do ano. Até as grandes feiras de pecuária que já ocorreram em Itabuna anos atrás, elas deixaram de ser realizadas. E é um espaço que poderia ser usado pela comunidade, ter um centro de uma praça de alimentação, uma praça de eventos, que evitaria até esses paredões nos bairros e tudo, porque lá é uma área quase não residencial e com baixo aproveitamento. Inclusive é uma área também que tem um vetor de desenvolvimento para Itabuna, que poderia ser integrado através de uma abertura rodoviária até o bairro, até a ligando a BR-415 a BR-101, passando pelo centro industrial de Itabuna, que também funciona em parte e parcialmente, e poderia ser ampliado para criar uma base de emprego mais ampla em Itabuna, onde a industrialização é incipiente. Bem, nesse projeto de desenvolvimento, as universidades, a UESC e a Universidade Federal poderiam também contribuir de alguma forma, não só gerando massa crítica, técnicos e pessoas adequadas para esse processo, como também dando visibilidade a grandes trabalhos de TCC e de pós-graduação que poderiam revelar novas alternativas de desenvolvimento para a cidade. Por exemplo, na UESC tem um polo de construção civil com pesquisas interessantes e que já patenteou até alguns projetos de construção civil e que podem melhorar a qualidade, baratear custos e significar avanço no processo construtivo, né? É uma região com potencial muito grande, mas que tem perdido também massa crítica. Muitos jovens de Itabuna se formam e vão para outros centros em busca de trabalho com melhor remuneração e melhor qualidade de vida também, com a empregabilidade. Bem, Itabuna tem um potencial grande, Ilhéus também tem um potencial de turismo que precisa ser visto, e também um crescimento urbano acelerado na parte sul da cidade, no eixo Ilhéus-Olivença, entre Pontal e Olivença, que forma-se hoje um grande conglomerado de edifícios e tudo, e que atrai investimentos. Há um ano atrás, 2 anos, tinha 2.000 imóveis sendo construídos em edifícios e casas em Ilhéus, no sul da Bahia. A região também tem outras cidades que podem também se beneficiar com esse conglomerado da região metropolitana, que seria Uruçuca, seria também Itajuípe, Buerarema, e até Ibicaraí, Itapé e Barro Preto, umas 10 cidades que fariam parte dessa região metropolitana, com integração de serviços de transporte, serviços de abastecimento e até com um novo aeroporto, né, que já se fala em Ilhéus, mas que não se esqueça, ampliação do aeroporto, mas que não se esqueça a ideia do aeroporto internacional que beneficiaria Ilhéus, Itabuna e outros municípios da região. Itabuna também já fala da construção de um novo aeroporto, mas não se falou ainda do local, em função do relevo do município, que é muito acidentado também, e isso pode gerar problemas nessa implantação. Bem, como é fim de semana, e fim de semana significa lazer, um livro seria Regando os Jardins do Senhor e Outras Crônicas, de Ana Valéria Fink. É um livro de 188 páginas, e com 80 crônicas bem escritas, com humor e também com uma qualidade referencial de grandes escritores. Ela cita Clarice Lispector,
Rubem Braga, outros autores e clássicos da literatura como Cervantes e Shakespeare, a quem ela faz referência num trabalho sobre ciúme. O livro fala da memória da autora em relação ao seu cotidiano, os medos, tal, por exemplo, do pequeno, da perereca, do sapinho que invadiu a casa dela uma vez, um medo também de morcegos, tal, e de idas a cidades como Ilhéus, Maraú, Salvador, Rio de Janeiro, e um pequeno povoado na beira da praia, sem telefone, sem nada, onde ela passou um fim de semana e ouvindo só os sons da natureza e o barulho do mar. Bem, já o filme interessante seria Desconhecidos. Strange Darling. É um filme de suspense, de terror e um pouco confuso, porque é um homem e uma mulher numa relação meio sadomasoquista, mas que revela também um psicopata. Esse psicopata persegue a mulher e a mulher também tem o seu lado psicopata. É um drama que acaba numa série de mortes e incidentes dos mais diversos. Bem, como é fim de semana, vamos continuar atentos ao que está acontecendo na política brasileira. Em função do tarifaço do presidente Trump, né, que tem gerado uma cisão entre o Brasil e os Estados Unidos e que se alarga por falta de diálogo diplomático. De um lado, Trump aperta o cerco, criticando o governo e punindo prepostos do governo e até do Supremo Tribunal Federal. Já o governo brasileiro reage criticando Trump, principalmente o presidente Lula, que chegou a declarar que, como sertanejo de Pernambuco e tudo, não tem medo de coisa. Mas esse medo atávico parece existir de alguma forma. E nós temos ainda suspense mais uma semana, né, que começa a partir da próxima segunda-feira. Nesse fim de semana, a expectativa é um encontro entre Trump e Putin, que está sendo realizado no Alasca, e que coloca na mesa o caso da Ucrânia. O problema é que a Ucrânia não está representada. E quando dois políticos se reúnem, duas lideranças políticas se reúnem, e o terceiro não está na mesa, o terceiro é o prato. E, por certo, vai ser deglutido a seco num acordo que não teve nem a participação da União Europeia, que defende a integridade territorial e diplomática da Ucrânia, que é a vítima desse conflito sem motivos e sem razões. Vamos voltar agora com Pérola, terminando nossa apresentação do dia.